corrente, em circuitos de corrente alternada, tá ok? Muito bem. Beleza. Seguinte, a diferença entre um circuito de corrente contínua e corrente alternada, geralmente que a gente vê na teoria, é que no corrente contínua a gente vê mais sobre resistores, tá ok? Uhum. Associação com resistores. Agora, num CA, já entra o quê? Indutores, Tá. indutores e capacitores. Os indutores são importantes porque eles geram e armazenam campo magnético, certo? Uhum. Campo magnético. Enquanto que os capacitores armazenam carga, armazenam carga, armazenam carga no seu meio de elétrico. No meio de elétrico. Que é o meio que existe entre as placas dele. De elétrico. Beleza. Seguinte. Você sabe muito bem que trabalho é igual a energia acumulada, Uhum. que a gente representa pela letra tal, letra grega. No caso do indutor, ele é determinado pela indutância, a corrente elevada ao quadrado, dividido por 2, tá ok? Esse aqui é o trabalho de um indutor. A energia armazenada em um indutor. No caso de um capacitor, é determinado pela equação C V quadrado dividido por 2. Onde aqui é capacitância, aqui é a tensão, Uhum. elevado ao quadrado, dividido por 2. E, Certo. e ambas, né, são medidas na unidade de Joule, tá bom? Tá. Certinho. Você viu que em circuitos de corrente contínua, nós temos a resistência que é medida em ohms. Correto. Já na corrente alternada, nós temos a impedância. A impedância, ela é determinada pela letra X, tá? A impedância de um indutor, ela é determinada pela seguinte equação. 2π F, que é a frequência, 6,28. isso, vezes R. Muito bem. Que é a indutância. E no cálculo da impedância capacitiva, isso aqui já é determinado por menos 1 sobre 2π frequência, capacitância. E esse aqui é o J, não de Joule, mas de número complexo. Ok? Se você Uhum. pegar só o módulo aqui, você tira esse J aqui, que é o número complexo, que é J é igual a raiz quadrada de menos 1. Ok? É. Até Porque aqui até aqui tá tranquilo? Você já tinha visto isso aqui? tô me relembrando aqui. É, tá Aí, relembrando, né? sim. É, se porventura tiver algum problema, aí você me fale, tá? Não, tá Beleza? tranquilo. Tá tranquilo. Isso aqui você não tá copiando, não, né? Ainda não, eu ia até te falar isso aí, que Não, se se você... quiser, pode copiar, se quiser, tá bom? Tá, então eu vou pegar o meu caderno aqui. Já Sem volto. problemas.
Ah, eu tô com um aluno, graças a Deus, é um aluno muito bom. Hã? Sim, com um cara. É porque ele foi pegar o caderno para escrever como se ele estivesse na sala de aula. Tá certo. Falei pra ele, não, pode ir lá. Tá tranquilo, é só ele mesmo. Aí, a hora que você estiver pronto, você me fala, viu? Você pode copiar aí tranquilo, que a hora que você estiver pronto, você me fala, beleza? Aí, Luiz, você pode copiar aí à vontade, viu? Quando você estiver pronto, você me fala, viu? Pra mim prosseguir, tá ok? Só tem você mesmo, então vamos aproveitar esse tempo aí. Não, fechou. Beleza. Fazer o quê? Eu acho que foi, porque ele não tava se sentindo bem, né? Aí, cara, como é que ele fica com o pé tão ruim daquele jeito? O cara tava mancando aí? Ah, eu não sei, velho. Eu não. Ô, Paulo, sutilmente. E eu. Nossa. Cinco. E é 2H. É som de 12 volts. Show. Prontinho. Beleza. Então, copiou aqui? Sim, eu já fiz o desenho. Eu vou só. Você pode ir falando. Eu Ah, tá. só Você tô. falou questão do circuito aqui, né? É, o circuito eu já fiz. Eu só vou terminar de fazer o restante agora dos negócios. Não, Mas você já pode. não, não, pode continuar aí que aí depois a gente vai fazer junto aqui pra você ficar mais antenado aí, beleza? Tá, deixa eu só te fazer uma pergunta.
Pode, sim. Aquelas SAPs lá foi você que elaborou? Não, vem do Departamento Nacional. Tá, beleza. Elas lá não sou eu que elaboro, não. Mas eu tenho umas coisas aqui elaboradas aqui, mas fica até difícil eu colocar. Deixa quieto. E dialético. Então, tal igual a LI quadrado dividido por 2 e tal quadrado dividido por 2 jovem igual a raiz quadrada de menos 1. Essa aqui você quer que fale que é impedância indutiva, essa aqui é impedância capacitiva ou não? Eu vou colocar aqui. Tá, porque se não quiser que eu escreva aqui, eu escrevo, viu? Não, tá tranquilo. Eu coloco aqui 2π é menos 1, né? Isso. Menos, Isso aqui é menos menos 1 um. Uhum. tá, sobre 2π. Tá. Então, o primeiro é indutância capacitiva, né? Isso. É indutância é o que? O outro? Esse aqui é impedância capacitiva, esse aqui é impedância indutiva, tá? Tá, então o primeiro é capacitiva. Essa aqui é indutiva, Então eu coloquei indutiva, ou deixa eu escrever aqui melhor aqui, peraí, indutiva, ativa. E o outro é impedância capacitiva. Isso, capacitiva. isso. Aqui é indutivo e aqui é capacitivo, por causa do Czinho aqui, ó. Aqui é indutivo e do L. Ah, tá, entendi. Oh, Beleza, obrigado. por nada. Então é o seguinte, eu vou fazer esse circuito aqui como exemplo, eu vou apagar aqui. Opa, vou apagar aqui. E aqui, beleza. Então o que que acontece? Eu tenho um circuito aqui, que você está vendo que eu tenho um capacitor de 1 farad ligado a um resistor em série de 4. Aqui eu tenho Uhum. 1, 5 e 2 amp, beleza? Aqui Bem, de início, esse exemplo ele fala o quê? Que ele quer descobrir a energia armazenada no capacitor e no indutor, beleza? sim, Quando eu tenho esse aqui, é um circuito que a gente chama de RLC, certo? tá, Resistência, indutância, capacitor, tá ok? Então, ok. esse aqui é um circuito misto, beleza. Então, é o seguinte, quando eu tenho um circuito desse, qual que é a minha primeira ação que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, retiro o capacitor,
com aquele que ele está ligado, que nesse caso vai desaparecer o capacitor juntamente com a resistência de 4 ohms, e no lugar do indutor eu vou curto-circuitar. Então, o que que acontece? Meu circuito vai ficar dessa forma. Fica um aqui, 5 aqui, e aqui eu curto-circuitei. Aqui eu retirei onde era o capacitor, aqui fica 1, Só. aqui fica 5, Uhum. e aqui fica 12. Atenção. Tá. A única diferença é o quê? Porque aqui, como eu vou trabalhar depois, aqui é um de corrente contínua. Quando for Uhum. de corrente alternada, você vai vir que vai ter a frequência, dada a frequência aqui, tá? Uhum. 60 Hz, que nós adotamos aqui no Brasil, É. juntamente com o fasor, ou seja, o ângulo com que essa tensão vai estar submetida. Sim. Então, beleza. Quando eu tenho isso aqui, então o que que eu tenho? Eu tenho aqui uma corrente circulando por esse circuito. Então, eu utilizo a lei de Ohm. V é igual a RI. O que que eu tenho? Eu tenho 12 de tensão. Sim. E aqui 5 e 1, eles estão em série. 5 Isso é mais 1, 6. 6. Isso. E tem aqui o meu I. Então, meu I é 12 dividido por 6, que isso aqui vai dar o quê? 2 amperes, correto? Correto. Então, eu tenho aqui a minha corrente. Como ele pede, primeiramente, aqui, um dos temas é a energia que o indutor armazena, é só você fazer o quê? O cálculo da energia tal do indutor é igual a L I quadrado dividido por 2, certo? Como o meu indutor é de 2 Henry, então fica aqui, 2 vezes 2 ao quadrado, que é minha corrente, Uhum. dividido por 2. 2 com 2 vai, então aqui fica 4 joules de energia armazenada. Beleza? No indutor. Tá ok? Uhum. Certo. Beleza. Então, se eu tenho isso aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso redesenhar o meu circuito também, porque eu tenho que achar agora o quê? A tensão que o meu capacitor vai estar submetido. Sim. Eu preciso achar a tensão que está em paralelo com esse capacitor. Então, como que eu faço? Deixa eu melhorar aqui, peraí, saiu torto aqui. Eu venho, redesenho o meu circuito. Aqui eu tenho 1. E como eu curto-circuitei esse indutor, eu posso trazer esse 5 mais aqui para baixo. Você concorda comigo, sim ou não? Porque ele está em série. Porque se eu trazer ele mais para baixo, ele vai estar em série Ah, tá. É. com um de 1 aqui, ó. Certo? Uhum. Beleza. 5 e aqui 12. Então, eu tenho que achar essa tensão aqui, que eu vou chamar aqui de VR. Como que eu posso fazer? Só utilizando a primeira lei de Ohm. VR é igual à minha resistência, Sim. que é 5, pela corrente que eu já achei que é 2, que vai É circular por 2. aqui. Isso. Então, minha tensão aqui vai ser o quê? 10 volts. Se eu parar para analisar o que foi antes com o que foi depois, então o meu capacitor está em paralelo com o quê? Esse resistor de 5. Então, a tensão entre eles vai ser a mesma. Então, a tensão no capacitor vai ser a mesma que a tensão nesse resistor. Concorda comigo? Sim ou não? A tensão do capacitor é a mesma do resistor, né? É, porque Isso, os dois estão. porque e paralelo aqui, é a mesma Sim, os coisa que eu dois. tenho aqui e tem um VR aqui, esse VR Isso. aqui, É isso mesmo. beleza? Só. Sim. Então, beleza. Então, eu vou aqui e calculo o meu trabalho, a energia armazenada. É CV quadrado dividido por 2. A minha capacitância é de 1.
A minha tensão é de 10 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, 10 ao quadrado, 100 dividido por 2, 50 joules. Então, minha energia armazenada aqui no capacitor vai ser de 50 joules, beleza? Sim. Beleza. Na hora que você terminar aí, você me fala. Não, pode, Pode continuar? pode continuar. Só tô colocando aqui já para ir te acompanhando. Beleza, mas se você quiser anotando aí, pode ficar à vontade, viu? Que eu espero. 50 joules. Oh, obrigado. Beleza, pode continuar então, né? Sim. Então é o seguinte, agora eu vou fazer uma outra coisa com esse circuito aqui, que você entenda. Eu quero saber, por exemplo, qual que vai ser a corrente que vai circular agora neste circuito, simplificando ele ao máximo possível. Eu vou adotar aqui que a minha frequência vai ser de 60 Hz. Uhum. 60 Hz. Muito bem. Então, o que que eu tenho? Eu tenho aqui 1, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 2. Beleza. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar por esse nó aqui, ó, essa malha aqui, no caso. Ah, Eu vou fazer assim, ó. Eu vou calcular primeiramente a minha impedância indutiva. Então, fica 2 pi vezes F vezes L. O que que é impedância? Nada mais é que o que? A resistência, só que o que? Em corrente alternada. Então, a minha impedância indutiva, eu vou fazer o seguinte: 2. Para facilitar as nossas contas aqui, eu vou adotar o π como 3, tá? Vou até escrever aqui. Π igual a 3. se tivesse feito isso esse final de semana, minha vida seria muito mais fácil. Ah, não, mas vai ter tempo ainda. Frequência de 60. E a minha impedância, minha indutância aqui vai ser de 2. Certo? Tá, beleza. Então, minha impedância aqui vai ser quanto? Deixa eu fazer as contas aqui. Eu tô com a calculadora aqui. Vai ser 2 vezes 3 vezes 60 vezes 2. Isso dá 720 É. ohm. Correto? Uhum. Beleza. Agora eu vou fazer minha impedância capacitiva. Impedância capacitiva. É quanto? Como eu não tenho aqui o meu fasor, que é meu ângulo, eu posso já considerar apenas o que? Só a parte real mesmo. Certo? Então fica 1 tirando aquela parte imaginária, Tá. que é aquela raiz quadrada de -1.
Então fica Certo. 2π F vezes C. Então, a minha impedância capacitiva vai ser o quê? 1 sobre 2 2. vezes 3, que é o π. O pi que você está considerando como 3, né? Isso. Tá. 60 e a minha capacitância aqui de 1, certo? Uhum. Certo. Beleza. Então, deixa eu fazer aqui. 6 vezes 3, 6. 60 6, dá 360 vezes 1 dá 360. 1 dividido por 360, né? Uhum. Isso aqui dá 0,0027. Que se você quiser fazer aí, pode fazer, viu? Não, não. Pode fazer. Menos 0,0027 ohm. Correto? Beleza aqui? Uhum. Sim, Beleza. tá tranquilo. Então, o que que eu vou fazer agora? Você concorda comigo que esse 5 com esse indutor aqui, eles estão em série, correto? Isso. Beleza. Então, o que que eu faço aqui? A resistência aqui, eu vou chamar de RL, que é a resistência do indutor. Vai Certo. ser o quê? Vai ser É, 5 mais 720, certo? sim. Ah, 5 mais. Ah, tá. Verdade, isso. Certo? Uhum. Mais 720. Isso aqui dá 725. Opa, tá um trem errado aqui, peraí. É assim que você tem que fazer, ó. A resistência aqui, perdão, tô fazendo errado aqui, tô esquecendo aqui. Não. É a raiz quadrada. De menos 1. Não, é de R ao quadrado, que é essa resistência aqui de 5, Ah, tá. mais o quê? A impedância indutiva, XL ao quadrado, Ah, tá. Entendi. certo? Você concorda comigo que 720 é muito maior que 5? Sim. Então, quando eu for fazer essa raiz quadrada aqui, esse número aqui tende o quê? Um valor muito pequeno. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 720 também. Se você quiser fazer aí, pode fazer, viu? É. 5 ao quadrado mais 720 ao quadrado, soma os dois e extrai a raiz quadrada. Ah, tá. Entendi. É porque eu que tava tentando entender de onde é que você tirou. Agora que eu entendi. É, porque o 5 aqui, ele é muito pequeno. Se você for fazer aqui, 5 ao quadrado é 25. Uhum. 720 dá um valor muito maior que ele. Então, quando eu Sim. for fazer isso aqui, dá aproximadamente o quê? 720. Beleza. Uhum. Esses dois aqui estão em série, correto? Sim. Então, eu vou chamar isso aqui de resistência capacitiva, ou seja, porque está ligado ao capacitor. Tá. Como que vai ser? O, o Vai 4 ser ohms com. isso ao Entendi. quadrado com esse número aqui pequenininho ao quadrado, certo? 1 ao quadrado. É 1 ao quadrado, né? Aqui, ó, 4, ó. Não, então É o, 4 e é o o de. quadrado. Isso aqui é o da resistência da capacitância, é a impedância capacitiva, certo? Uhum. Certo. Você fez aqui no capacitor. Uhum. Então fica 0. Até o 0,7 lá em cima. Isso. Beleza? Tá aqui, ó. Então, você concorda comigo que esse número aqui é muito pequeno? É, ele ao Que se eu, quadrado não vai dar quase nada. se eu somar com o 16, que é o 4 ao quadrado, vai dar aproximadamente raiz quadrada de 16, que dá 4, sim ou não? Sim. Então aqui vai dar aproximadamente 4 ohms. Muito bem. Então, o meu circuito vai ficar dessa forma aqui, ó. Então aqui fica 1, aqui fica 4, vai ficar o 4. E aqui vai ficar esse que eu achei de 720. E 720.
É aqui o 4. E aqui o 1. E aqui o 12. Você concorda que esse 4 e 720 estão em paralelo? Sim, eles estão em paralelo. Então, eu posso fazer o produto deles pela soma. Pode. Então, eu vou fazer 4 vezes 720 dividido por 724, que é a soma dos dois. Então, fica 720 vezes 4 dividido por 724. Dá 3,97, aproximadamente 4 ohms também. É nesse caso, como ele ficou um número acima, aí a gente já arredonda para 4, né? Isso é porque ele deu 3,97, né? Uhum. Aí a gente arredondaria para 4 mesmo. Isso, porque aqui, quando depois do próximo número após a vírgula, que se ele for maior ou igual a 5, você pode adicionar aqui mais um, Uhum. certo? Aí mais um 9 dá 4, beleza? Aí pode Certinho. arredondar. Então, o meu circuito vai ficar definitivamente dessa forma aqui, ó. Vou até deixar de azul agora. Nossa, mas tô escorregando demais minha mão. Então vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Aqui vai ser 4. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser 12. Agora é só utilizar a primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Minha tensão é 12. O 4 com 1 estão em série. É só somar 4 mais 1 dá 5. E vou achar a corrente que vai circular agora por esse circuito. Então, é 12 dividido por 5. E vai me dar 2,4. Isso. Pérez. Beleza? Show. Entendeu aí? Depois desse final de semana, qualquer coisa para mim tá fácil. Nossa, então você tá pegando feio, hein? E tem que ser Hã? desse jeito mesmo. E tem que ter ser desse jeito mesmo. Tá pegando feio, hein? Não, tipo, a gente teve aula sábado e domingo teve as SAPs que eu até encaminhei para você hoje, Sim, né? Eu fiquei o domingo inteirinho fazendo aquele treino lá, tipo, assim, eu tive que pedir ajuda também, né? sim, Mas eu fiquei o fim de semana inteiro fazendo. E assim, agora você fazendo aí, ficou muito mais fácil, assim. Teve o professor também, o Ítalo, que ajudou bastante, sim. né, nas coisas, que assim, eu tava meio Bem, voado, tava meio aham, voado, e aí eu peguei a resolução que você fez do exercício que tá na plataforma, eu assisti lá umas 2 ou 3 vezes, não lembro agora, aham. e você fazendo agora, tipo, tava muito mais fácil, entendeu? De entender as coisas assim, muito, Não, mas muito, beleza. muito, mas muito mesmo. Não, sem problema. Mas aí eu queria te perguntar, o pessoal Fala. que tá indo nos encontros presenciais, eles não estão aparecendo na plataforma por quê, você sabe? Boa pergunta. É porque, digamos assim, geralmente você tá vindo só você. Não sei, assim, tem muita gente que já é da área, entendeu? Ah, sim. Boa Já- parte tem pessoa, tem uma pessoa lá que é engenheiro, né, tá fazendo engenharia, tem pessoas que já trabalham na área também, entendeu? Uhum, Que se formaram em
eletromecânica, parece, o ano passado. Estão fazendo esse curso agora também. Então, Para assim, complementar, né? isso, acho que o único que tá, que assim, que não é bem da área assim mesmo sou eu, que eu tô entrando agora, porque eu sou formado em telecomunicações, Nossa, entendeu? telecomunicações. Isso, eu sou formado em telecomunicações, então assim, aí agora eu tô trabalhando com o pessoal de infraestrutura da empresa, né? Então eu tô fazendo esse curso também, justamente porque eu vou ser quase que chefe dos caras, né? Então eu preciso saber o que que eu vou falar com os caras, entendeu? Entendi. Não, então desde já, ó, boa sorte para você aí, viu? Valeu, obrigado mesmo. Ah, por nada. Eu vou parar a gravação então, Luiz. Tá, Você tem tranquilo. mais alguma dúvida? Não, não, Paulo, eu. Nossa, você tá falando aí agora assim pra